Olá, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Professor Felipe Lopes falando. É um prazer novamente estar aqui com vocês e mandar aquele salve para minha escola querida do coração, Inaldo Spinelli, tá bom? Hoje, na aula maravilhosa de História, vocês vão aprender hoje povos indígenas de Pernambuco, né? O nosso povo, a nossa história, tá certo? Então, já na tela você já está acompanhando aí o mapa do nosso estado, né, com as nossas queridos e queridas tribos que representam a história do estado de Pernambuco, tá certo? Então hoje nós iremos entender um pouco da origem desse povo, né, que, querendo ou não, como vocês já devem saber, né, nós vivenciamos um período colonial no estado de Pernambuco. Ou seja, quando os portugueses aqui chegaram, né, invadiram o nosso território e, consequentemente, expulsaram os índios que aqui já habitavam cada vez mais. Então a gente pode notar o seguinte, que nessa aula vocês irão observar que o nosso povo, ele simplesmente foi todo migrando do agreste para o sertão, tá bom? Então vem comigo para a gente já ver na tela o primeiro povo que está localizado aí, ó, numa área de 15 mil quilômetros, né, de hectares, né, 15.276 hectares para ser mais preciso. População estimada em 8 mil índios. Essa tribo se chama Aticum, vive na agricultura da região, tá certo? Então tá lá no sertão pernambucano, vocês acompanham aí na tela, em vermelho, tá ali onde a tribo ela se localiza. Na mesma tela a gente tá vendo, aí você tá vendo o pajé da tribo, né? Então, só para vocês terem ideia, a presença dos indígenas na Serra da Umã data provavelmente do século XIX. Seus traços físicos indicam uma forte mixigenação com o povo negro e provavelmente de grupos surgidos da escravidão que se instalaram na terra da Serra da Umã. A sua língua nativa não sobreviveu, salvo raras palavras ainda mencionadas nos cantos do toré. Toré é um ritual religioso, né, da tribo. E, consequentemente, eles falam o português. Infelizmente, né, várias culturas indígenas foram se perdendo, né, com o avanço, entre aspas, da civilização, que acabou dizimando praticamente a cultura do povo indígena. Mas ele ainda mantém algumas tradições nos dias de hoje e, consequentemente, né, nós temos essas linguagens ainda preservadas no cantos do toré. Então, por exemplo, no século, você já viu aí que desde o século XIX, né, já datam aí essa tribo que é no sertão do estado de Pernambuco. Tá certo? Já aqui nós teremos na tela comigo, né, a tribo Funiô, Carnijó e Formiô, né, equivalente a 12 mil hectares, tá certo? Uma área indígena, uma população estimada de 5 mil habitantes e, consequentemente, vivem da agricultura na região. Na mesma tela, né, dessa história desse povo maravilhoso, surgiu a partir de um reagrupamento de diversos povos indígenas que habitavam na região. Documentos indicam que desde a década de 1700, os indígenas daquela região enfrentam problemas com a ocupação não indígena da região, que isso é um problema grave, que ocorre não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, tá bom? E a distribuição de terras, né, no Brasil, a partir das capitanias hereditárias, serviu como mecanismo de dispersão de populações nativas, como ocorreu, por exemplo, nas terras interioranas de Pernambuco. Os indígenas Funiô resistiram à ocupação não índia, se mantendo até hoje. Então veja
que desde 1700, da década de 1700, os funiôs ocupam aquela região, também ali no sertão do estado, e eles se mantêm tradicionalmente na região. Então é muito importante a valorização da cultura desse povo. É muito importante que desde então nós tenhamos consciência que são a história viva do povo pernambucano na nossa região. Então a gente precisa preservar, cuidar e enaltecer essa cultura que presente está, tá bom? Vem para mim com a tela que a gente vai ver também aqui, ó, o Cambiuá, tá certo? Veja aí na tela que vocês estão vendo que eles têm pertencente a uma área de 30 mil hectares, tá certo? Que fica na região ali de Bimirim, no sertão pernambucano, numa área aproximadamente de 31 mil hectares, uma população estimada em 3 mil, né, índios, e vive ali no sertão, na Serra da Inveja, uma serra que tem o nome Serra da Inveja, e vive também da agricultura, né? E continuando na tela para a gente entender um pouquinho, a comunidade de Cambiuá tem na agricultura o principal meio de subsistência, apesar da má qualidade do solo, né? Porque a gente está falando de sertão, sertão tem um solo árido, ou seja, seco, tá bom? Da carência de água e das condições climáticas com constantes períodos de seca, infelizmente, né? Nosso sertão tem alguns períodos de seca e a gente tem grandes problemas econômicos, sociais naquela região, né? Devido a problemas de estiagem, tá certo? Então, eles plantam milho, feijão, mandioca e mamona. A produção é pequena, sendo sua maior parte destinada para o consumo próprio. Então a gente sabe que os índios eles têm uma agricultura familiar muito concentrada, ou seja, eles simplesmente produzem para eles, né? É o sustento, é o que a gente chama de sustentabilidade. Então o pouco que sobra é comercializado nas feiras livres de Bimirim. A plantação de mandioca destina ao fabrico de farinha, alimento básico da dieta dos indígenas, produzida na casa de farinha da reserva. Pratica também a caça como atividade complementar de subsistência e dedica à extração do mel de abelhas. Então vocês viram que nesse slide dessa tribo maravilhosa, então eles praticam essa situação da exploração da natureza com responsabilidade. Uma das coisas que mais admiráveis no povo indígena é o comprometimento com a natureza. Então, sem a natureza, não existe tribo. Se não existe tribo, também não existe matérias-primas que eles possam retirar com a devida cautela para o próprio consumo da aldeia. Então, eles precisam sim da natureza. Então, eles têm um respeito muito grande com a natureza, né? Então, a gente precisa, né, aplaudir toda vez esse povo maravilhoso que aqui habitam há muito tempo, tá bom? Já na tela de novo aqui comigo, né, a gente vai ter o Capinauá, né? É o povo que se reconhece como a rama nova, ou seja, é descendentes diretos de índios que foram aldeados na Serra do Macaco ainda no século XVIII. Veja que mais uma vez um povo que é lá do século XVIII, né? Então automaticamente são de grandes antepassados e de muitas histórias para contar. Até o começo dos anos 80, não eram reconhecidos oficialmente como os índios, ocupando de forma livre e tradicionais as terras que se estendem entre os municípios de Buíque, Tupanatinga e Bimirim. Mais uma vez ali, aquela região de Buíque, né, que é muito conhecida, né? Alô, Vale do Catimbau, saudades da época de faculdade que a gente fez excursão para lá. Então, automaticamente, aquela região toda ali, né, daquele sertão, ele tem várias nações indígenas, né, dos nossos povos que originaram, né, o povo pernambucano, tá bom? Então a gente precisa conhecer, sem dúvida, ainda mais esses processos culturais e de resistência desse povo que ali ocupa aquele espaço que por direito são deles, tá bom? Vem comigo aqui de novo na tela para a gente ver aqui, ó, o Capinauá. Eles têm uma população estimada de 2 mil habitantes,
uma área equivalente a 12 mil hectares e vivem da agricultura. Como eu sempre falo, eles precisam da natureza para subsistência, ou seja, para pegar a natureza, produzir e ter o consumo próprio. Então eles plantam milho, a mandioca, né? Então cultura essa que a gente utiliza até hoje, né? Então aqui quem não gosta de uma famosinha macaxeira cozidinha com charque na hora do jantar? Eu mesmo adoro. Então são tradições que foram passadas para a nossa sociedade e cultura. Então nós temos, por exemplo, a mandioca, né, que todo mundo gosta, né, com aquela famosa charque assada. Tem também, sem dúvida, a tapioca, né? Todo mundo também gosta. Alô, quem é do Alto da Sé aqui em Olinda, né? Nossa que cidade maravilhosa, Olinda, patrimônio cultural da humanidade. Vai lá e come a famosa tapioca no Alto da Sé. Uma cultura indígena, uma cultura essa maravilhosa, né, que esse povo desenvolveu ao longo de sua existência. Tá bom? Vem comigo que tem mais povo. Vê aí, ó. Pancará e Pancararu. Tem que falar bem devagarinho para não pagar gafe. Vamos embora. É um povo indígena que vive nas serras do Arapuá e da Cacária, município pernambucano de Carnaubeira da Penha. Eita! Ou seja, são cerca de 2.500 pessoas vivendo nessa região. A primeira foto do slide que você está vendo na tela é do primeiro povo, do Pancará, tá certo? Já os Pancararus habitam nas proximidades do Rio São Francisco, no municípios de Tacaratu. Um forte abraço para o povo de lá, e de Petrolândia, alô meu sertão lindo, maravilhoso, também no nosso estado, né? Então, também essa galera do Pancararus vai também envolvendo ali a cidade do município também de Bom Jesus da Lapa, também fronteira com a Bahia. Então ele pega ainda um pedacinho da Bahia, tá certo? Mas vejam que são povos que habitam ali, já perto do Rio São Francisco, né? Então eles têm toda aquela preocupação com a natureza, a pesca do Rio São Francisco. Então são nossos povos que ali habitam e a gente precisa respeitar para que tenhamos o conhecimento e, sem dúvida, meu povo, sem dúvida, respeitar os espaços, tá certo? Nós temos também aqui, ó, o trucá, tuxá e pipipã, né? O trucá é da cidade de Cabrobró, sertão pernambucano também, né? O tuxá da cidade de Inajá, um forte abraço para a cidade de Inajá, e também o pipipã na cidade de Floresta. Forte abraço para o povo de Floresta, meus queridos alunos que acompanham pelo YouTube do EducaPE, pelas redes sociais do Facebook. Então, esse povo também vive nessa região, né? O trucá, o tuxá e o pipipã automaticamente vivem da agricultura, né? Como a gente sabe, eles vivem da agricultura e, sem dúvida, é um povo que merece todo o nosso respeito, tá bom? Vem para cá, para a tribo, na tela, Chucuru, localizado na cidade de Pesqueira. No mapa abaixo você está vendo a cidade em vermelho, né? Pesqueira, que é a transição aí do Agreste para o sertão, né? Já divisa com o sertão, Pesqueira, cidade maravilhosa. Localizado na cidade de Pesqueira, estão, de acordo com o levantamento histórico, desde 1661, promovido pelo padre meu xará Felipe de Neri. População estimada cerca de 2.100 índios que vivem também da agricultura. Então, o Chucuru, na cidade de Floresta, tem 2.100 índios e vivem da agricultura. Então, são pessoas maravilhosas e que nós temos que respeitar toda essa ancestralidade que existe no nosso estado. São o povo pernambucano, né? Um dia, quando vocês tiverem a oportunidade, vocês irão ver que nosso povo
tem datação de 10 mil anos atrás, né? Se você for lá para o sítio arqueológico de Brejo da Madre de Deus, também no agreste pernambucano, né? Vocês irão ver lá várias escavações arqueológicas que demonstram esse tipo de comportamento a qual eu estou dizendo das tradições e culturas do nosso povo. Então, Brejo da Madre de Deus é um município que tem esses artefatos arqueológicos, registro arqueológico, né? E também quem é da capital pode acompanhar lá no Museu do Estado, lá na Rui Barbosa, quem é da capital, vários artefatos dessas tribos. Está lá no museu, tem um acervo maravilhoso. A entrada para estudante da rede pública é gratuita, né? Então você pode acompanhar, chame mamãe, papai, convidando, lembrando, respeitando sempre as medidas de protocolo contra a Covid-19, tá certo? Revisa comigo aqui na tela para a gente ver. Ó, chegando. Com a chegada dos portugueses, os índios foram perdendo território e tiveram que migrar para o agreste sertão do nosso estado. Bem, mais uma vez, reforçando essa ideia. O que é que acontece? Os nossos irmãos, fundadores do estado de Pernambuco, simplesmente eles viviam do litoral ao sertão, ok? Então, do nosso litoral, das nossas praias, dos municípios litorâneos, né? Vocês sabem que Pernambuco é dividido em litoral, que é a zona da mata, agreste e sertão. Então, são 3 divisões regionais do nosso estado. Então, automaticamente, eles viviam nas 3. Mas, com a chegada dos portugueses, e vocês sabem que muitos deles simplesmente foram escravizados, infelizmente, né? O que é que aconteceu, professor? Então, muitos deles começaram a migrar, então fugir para o interior, já que os portugueses não conseguiam, né, e nem sabiam andar pelo território que eles tinham acabado de descobrir, entre aspas, automaticamente os índios tinham essa vantagem, né? E também vale ressaltar que quando os portugueses chegaram em 1500, simplesmente não foi aquela sensação que muitos livros dão, né? Que entre, por favor, pode entrar. Não, não foi assim não. Houve um conflito, tá? Entre índios e portugueses. Não foi simplesmente uma coisa, hashtag, tá de boa, entre aí na minha terra. Não, não foi assim. Então a gente tem que muito acabar com esse imaginário de que os índios foram simplesmente deixaram os portugueses entrar no nosso território. Não foi assim. Segundo ponto, né? Tecnologia, né? Então os portugueses eles tinham uma tecnologia superior à dos povos que aqui habitavam, né? Então o conflito era injusto, né? Injusto. Mas os índios tinham uma vantagem em cima deles, o conhecimento do território. Então eles estavam num território que eles não sabiam, não tinha mapa, não tinha nada. Então quem sabia quem estava aqui. Então os índios conseguiram fazer uma grande migração, se livrando, grande parte deles, da escravidão que implantaram naquele primeiro ciclo econômico que a gente conhece como pau-brasil, que é a extração que vai dar o nome ao nosso território. Tá certo? Na tela, para a gente ver aqui, ó, nosso estado, né? Então eles foram para o agreste sertão, como eu disse, e com esse movimento, o latifundiário ainda perderam suas terras. Ou seja, né, todo mundo sabe que no agreste, no sertão, existe um grande movimento latifundiário, ou seja, criação de animais, seja vaca, seja cabra, porcos, etc. Né? Então, esses movimentos eles foram devastando os lugares para a criação, expansão, né? Então, automaticamente, eles foram expulsando ainda mais, né, os índios dos seus lugares, né, desde o período de sua chegada. Né? De acordo com o IBGE, Pernambuco ele possui atualmente, isso é o censo de 2010, tá, gente? Infelizmente, no ano de 2020 ia ter um novo censo do IBGE, mas devido à crise provocada pela Covid-19, não saiu dados novos. Então, mas o último dado demonstra um censo de 45 mil índios e 12 nações no nosso estado. Tá bom? Vem comigo na próxima tela, porque eu quero agradecer, primeiramente, ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em Entidade da Universidade Federal de Pernambuco, né, que é o UNEP. Né, foi lá onde eu retirei essas informações exclusivas para vocês,
tá certo? A Fundação Joaquim Nabuco, né, que por sinal tem um museu ali, quem é de Recife, na Avenida 17 de Agosto, né, maravilhoso museu, e também o Instituto Socioambiental. Né? Ambos esses três componentes que eu citei agora têm um acervo maravilhoso, onde você pode acompanhar as áreas indígenas, as histórias, a origem, fotos. Então, é uma sugestão para que vocês possam acompanhar nesses sites, né, todo esse acervo que tem disponibilizado na internet. São acervos esses que estão lá. Tanto é que o mapa de Pernambuco, que está bem bonitinho nos outros slides que eu mostrava, né, no sentido que tinha os índios em todos os estados, foi lá do NEP, do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Etnicidade da Universidade Federal de Pernambuco. Então, meus sinceros agradecimentos e muito obrigado a todos vocês pela disponibilidade do acervo, tá bom? Para a gente encerrar, gente, vamos só dar aquela recapitulada para ninguém se perder? Vamos lá? Então, vamos entender que nossos territórios sempre foram compostos pelo povo indígena. Ponto. Primeiro ponto. Nossa sociedade, ela teve a colonização portuguesa, que expulsaram os índios para o sertão. Beleza? Então eles estavam aqui no litoral, era litoral, agreste, sertão, e foram expulsando essa galera, nosso povo indígena maravilhoso lá para o sertão e agreste. Primeiro ponto. Segundo, atualmente tem basicamente 45 mil índios no nosso estado vivendo em 12 nações. Tá bom? Então, é uma estimativa do IBGE 2010. Segundo ponto, nós temos também 12 nações e elas vivem todas da agricultura, tá bom? Então, agricultura de subsistência, ou seja, só produz aquilo que consome. Se sobrar, eles vendem em feiras livres das cidades a qual estão situados, tá certo? Então, fica aí a dica para todos vocês e acompanhe nossas redes sociais. E olha aqui, ó, acompanha a nossa rede social, aqui, ó, EducaPE, vai lá no YouTube, vai no Facebook e compartilha sempre o vídeo, compartilha com a galera e sem dúvida é o melhor canal. E baixa o aplicativo do Conecta aí na sua loja do seu celular, tá bom? Um forte abraço, um beijo, todo respeito e solidariedade às vítimas da Covid-19 no nosso estado, no Brasil e no mundo. E se Deus quiser, venceremos. Tchau!